Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e vai ser sobre RPG. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre Sundered Lands, As Terras Estilhaçadas, publicado aqui no Brasil pela Secular Games. Mas o que é Sundered Lands? E a verdade, o que é isso aqui? É um livro? O que é? Olha só, na verdade isso aqui é um envelope. Esse RPG meio diferentão, ele vem aqui, na verdade, em formato de folheto dentro do envelope, e ele é composto por vários mini-cenários ou mini-jogos, mas isso vai ficar mais claro quando eu mostrar um pouquinho mais para vocês. Mas antes da gente começar a mergulhar de fato no Sundered Lands, eu acho que é interessante a gente comentar aqui que ele é um jogo escrito pela Maggie e pelo Vincent Baker, que para quem já está mais acostumado no meio do RPG sabe que são os autores do Apocalypse World, que deu origem ao que a gente costuma chamar hoje de jogos PBTA, né? Powered by the Apocalypse, ou seja, todo o sistema de regras e os jogos derivados que surgiram a partir do Apocalypse World, né? E esse casal também é responsável por um outro jogo que já rolou resenha aqui no canal, que é o Psyrun. Vou deixar aqui no card para quem quiser ver ou rever, enfim. E esses jogos todos que eu citei aqui também foram publicados no Brasil pela Secular Games. Vou deixar o endereço da página aqui na descrição do vídeo para quem quiser conferir mais detalhes, beleza? Então vamos lá. O Sundered Lands, ele é uma proposta diferente de se jogar RPG, assim como também é o Psyrun. E ele é composto desses mini-jogos, mini-cenários, que supostamente você joga ali em torno de 1-2 horas, você consegue fechar a sessão ou aquele mini-jogo. Por quê? O Sundered Lands, na verdade, ele é um jogo extremamente narrativo, né? Eu particularmente fiquei com a impressão de que ele é narrativo à enésima potência. Por quê? Ele vai, na verdade, te dar apenas algumas sugestões, algumas impressões, algumas premissas básicas, e o resto, meu amigo, é com você, narrador, narradora, e com os jogadores. Vocês vão criar todo o cenário, tudo que está em volta e povoar esse mundo imaginário a partir da premissa básica que eles dão. Me lembrou, eu não sei se vocês vão concordar com essa referência, enfim. No primeiro filme do Matrix, tem uma hora que o Neo chega lá para conhecer a Oráculo pela primeira vez, né? E tem uns garotinhos lá entortando talher e tal, colher e não sei o que, aquela coisa toda. E um dos garotinhos fala pro Neo assim que, olha, o segredo, na verdade, é você pensar, não é pensar em entortar a colher, é pensar que não existe colher, né? O There is no spoon, que até na época viralizou essa frase e tal. Então, assim, para mim, o Sundered Lands é a mesma história. Não existe cenário, né? Você vai fazer tudo aquilo ali, tá tudo na sua imaginação e cabe o que vocês decidirem que cabe no cenário, né? Enfim, é um cenário extremamente livre para criação, para absorver as ideias que os jogadores e o narrador tiverem. Então, assim, é isso. É uma premissa básica, mas na verdade não existe colher. O que você quiser colocar ali, desde que todo mundo concorde, desde que faça sentido, vai caber, beleza? Mas agora eu vou mostrar um pouquinho do material, né? Na verdade, como eu disse, ele é um RPG em formato de folheto. Então você vai ter aqui o livro básico, né? O folheto básico aqui do Sundered Lands, que vai conter, na verdade, algumas informações gerais, né? E algumas sugestões de como organizar o seu jogo. Porque eu falei no início que ele é composto de vários mini-jogos, né? Então aqui, olha, ele vai ter uma apresentação, deixa eu ver, é aqui. E tem uma sugestão de ordem para vocês seguirem, tá? Sugestão, né? Aqui é tudo na base da sugestão. Algumas premissas básicas, o que vocês têm que desenvolver, como continuar as aventuras além dos folhetos apresentados aqui. Então, basicamente é isso. É a proposta, a apresentação e a proposta do jogo, uma sugestão de ordem para vocês seguirem nas aventuras aqui, e sugestões também de o que vocês devem procurar desenvolver durante os jogos e como continuar esses jogos depois que vocês tiverem jogado todas as mini-aventuras, tá? E aqui, de fato, a gente vai ter os jogos, olha, são 2, 3, 4, 5, 6 folhetos, cada um contendo uma proposta de jogo, uma aventura, né? Um mini cenário, vamos colocar dessa forma. Mas assim, sempre nessa base. Cada mini cenário vai ter as suas regras, mais ou menos específicas, na verdade, algumas, como é que eu posso dizer, algumas especificidades daquela história em particular, tá? Mas as regras são bem simples, são decididas com D6, com jogadas de dados. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. Esse primeiro aqui é diferente, eu vou falar dele depois. Olha, você vai ter as jogadas na verdade, 2D6, falei errado. E aí, olha, você vai, de acordo com o resultado, você vai ter aqui as definições, né? Se você conseguir, olha, isso pode dar muito errado, se você tirar de 2 a 5. De 6 a 8, isso pode revelar alguma coisa. E de 9 a 12, você pode ter ido longe demais. O que significa cada uma dessas afirmações? Está aqui nesses textos.
Mas na verdade, a premissa básica é isso. Cada um desses mini cenários vai ter as suas regras aqui, entre aspas, próprias, ou seja, adaptações para acolher melhor a proposta daquela história, mas tudo vai ser resolvido com jogadas de 2d6. E aí, cada um desses cenáriozinhos vai ter também algumas adaptações na hora de você criar o seu personagem, algumas características a mais ou a menos, enfim. Você pode jogar, claro, com o mesmo personagem por todas as histórias. Você pode, de repente, só ir adaptando alguma coisa aqui e ali, ou adquirindo novas características de acordo com a historinha que você está jogando, eu vou chamar de historinha, né? Enfim, de acordo com a historinha que você está jogando. Mas o legal é o seguinte, é isso, é justamente que você não tem um cenário pré-definido. Quem gosta de exercitar a imaginação, quem gosta de criar, povoar mundos, isso aqui é um prato cheio. Talvez seja um pouquinho difícil para quem não tem muita experiência ainda no RPG, né? Porque às vezes muita liberdade assusta, né? É tão amplo, é tão vago o negócio ali, cabe tanta coisa que você fica até meio receoso, mas pra onde eu vou e tal, não sei o quê. Mas se você tiver as referências, aliás, eu ia até esquecendo de falar isso, a premissa básica do Sundered, das Terras Estilhaçadas, como o próprio nome já sugere um pouco, é um cenário pós-apocalíptico. Então, se vai ser um pós-apocalíptico estilo Mad Max, se vai ser um pós-apocalíptico, sei lá, medieval, ou um futuro distante, enfim, aí fica a cargo do grupo decidir. Cada um vai contribuindo com as ideias. Então, tem mestre, não tem mestre? Como é que é isso? Tem o que eles chamam aqui de jogador do perigo. E essa é uma nomenclatura que vai mudando também de acordo com a historinha que você está jogando. Mas o que é o jogador do perigo? Ele vai ser aquele responsável por apresentar os perigos e os obstáculos de acordo com a historinha que vocês estiverem jogando, né? Então, por exemplo, a primeira é uma caravana. Você vai ser, tá aqui, olha, são os guardas da caravana. O objetivo principal é vocês escoltarem uma caravana que está indo do ponto A ao B neste cenário. Então, os obstáculos que vocês vão encontrar, os inimigos que vocês vão encontrar, é este jogador do perigo que vai apresentar para o grupo resolver. Claro, aqui nos folhetos tem algumas sugestões, algumas coisas, algumas ideias para você desenvolver o seu jogo, tá? Mas assim, é ideia mesmo, é sugestão básica. O principal aqui é o grupo criar a história toda, né? Começando do cenário com a partir e avançando para as ameaças, para as interações entre os personagens e tudo mais. Tem inclusive uma das historinhas, salvo engano, acho que é essa aqui, nas Ruínas do Futuro, que é justamente uma noite no acampamento, onde cada um conta uma história e tal. Então, assim, como eu falei, é um jogo extremamente narrativo, para quem curte mesmo essa questão da interpretação dos papéis e tudo mais. E a questão do sistema, na minha opinião, fica um pouco de lado para dar espaço para a narrativa, né? Porque o sistema é extremamente simples, as resoluções são bem genéricas, assim, e as próprias resoluções elas vão requerer de vocês, jogadores, e do narrador ou do jogador do perigo, narrativa, interpretação, contação de história, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa que esteja... Não é um sistema amarrado, cheio de regrinhas e tudo mais. Ele é bem livre, mas é justamente essa a proposta. E você vai ter, como eu falei, olha, diversos outros cenários, né? Para vocês jogando na sequência ou não. Essa própria história da caravana, se vocês decidirem que é uma viagem muito longa, vocês podem jogar várias vezes essa questão da caravana, né? Representando vários pontos pelos quais vocês passem e vão avançando até o destino final. A noite ao redor da fogueira, contando histórias, também pode ser jogada várias vezes. Você tem uma história aqui que é uma noite na cidade, alguma coisa assim. Ou seja, cada uma delas pode ser jogada repetidas vezes para vocês irem avançando numa campanha, vamos colocar assim. E tem um primeiro cenário que eu falei no início, lá que era mais diferentão, que é esse aqui, um ser peregrino condenado nas ruínas do futuro. Eu vou tentar aproximar aqui, não sei se vai dar para ler. Você joga online, tá? Você faz um post aqui e a galera vai interagindo nesse post. Então, não sei, você pode fazer isso no seu grupo de WhatsApp, você pode fazer isso no Twitter, sei lá, onde quer que caiba, né? Redes sociais não são muito meu forte, mas enfim, onde quer que você possa colocar um comentário e a galera aí comentando em cima do seu post original, você consegue jogar esse primeiro cenário. Até para exercitar essa questão da criatividade da narrativa. Aí, a galera que jogava lá nos antigamente, né, o RPG por fórum, né, por e-mail, lista de e-mail e tudo mais, pode matar as saudades aqui, né, dessa maneira de se jogar RPG, que, acredite ou não, já foi razoavelmente ou bastante popular aqui no país, quando a gente não tinha tantas outras opções, né? Mas enfim, para a gente já ir encaminhando,
Eu acho uma proposta muito interessante essa do Sundered Lands, para dar asas à imaginação, porque às vezes eu tenho a impressão, se vocês concordam ou não, deixem aí nos comentários, enfim, que às vezes a gente se prende muito na questão do cenário, das regras em si, e esquece que o RPG ele também é um jogo que potencializa a imaginação. Às vezes o sistema ou o cenário de regras é tão fechadinho, tão amarradinho, que fica difícil você romper aquilo ali. Ou às vezes até o narrador coloca algum empecilho, não, isso não combina com o cenário, isso não tem nada a ver e tal. Eu acho que todo mundo já passou por essa experiência. Então o Sundered Lands, eu acho que ele é interessante justamente por isso. Porque todo mundo vai criar o cenário junto e vai decidir o que cabe e o que não cabe. E como ele é extremamente aberto e ele vai sendo criado enquanto as pessoas estão jogando, potencializa essa questão da imaginação, que às vezes a gente fica tolhido em outros cenários porque ele já tem um grande arcabouço de lore e tudo muito estruturado e organizado e não tem muito espaço para essas criações malucas assim que a gente sabe que de vez em quando vem aquela inspiração, mas nem sempre aquilo se adequa ou pode ser utilizado ou o narrador permite que seja utilizado naquele jogo específico. Então, Sundered Lands, na verdade, é uma grande página em branco que começa com uma frase, com uma premissa lá do mundo pós-apocalíptico, para você e o seu grupo povoarem como entenderem melhor, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido a dica de hoje do Sundered Lands. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário, se vocês acharam interessante, se vocês concordam com as ideias que eu lancei aqui ou não, para a gente continuar esse bate-papo nos comentários. Não deixem de conferir as sugestões de vídeo que vão aparecer aqui no finalzinho e a gente se encontra na próxima resenha.